prontos para começar essa Masterclass que vai mudar a vida de vocês. Hoje a gente vai falar aqui sobre o termostato do dinheiro. O que é o termostato do dinheiro? Por que toda vez que você faz mais dinheiro você perde? E como você pode desbloquear a abundância na sua vida, de fato. Então, gente, pega papel, caneta, desliguem todas as distrações, notificações no telefone, avisa o marido, o amigo, o papagaio, o namorado que você precisa agora de um tempo pra você e foca. Porque tudo que eu vou falar aqui pra vocês, gente, tem gente aí fora cobrando muito dinheiro. E mais que isso, a maioria das pessoas nem estão falando sobre tudo isso que eu vou falar aqui pra vocês hoje. E eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês, tá? E eu vou começar com a seguinte pergunta. Vocês já repararam, ou é familiar pra você? Eu assumo que sim, porque se você está aqui nessa aula, significa que eu acho que você se identifica com isso. Que toda vez que você faz mais dinheiro, alguma coisa acontece aleatória e te puxa pra trás. Ou é o carro que quebra, a geladeira que quebra, o dente precisa ir no dentista, o cachorro fica doente, o pneu que fura. Cada hora é uma despesa aleatória. Você acabou de ganhar a promoção no seu trabalho, foi promovido, e aí a sua conta bancária continua a mesma no final do mês. Você fez mais dinheiro na sua empresa, mas o seu faturamento líquido, não bruto, líquido, continua a mesma coisa. E aí você se pergunta, não, ou a vida é muito difícil, ou Deus tá me castigando, ainda não tá no tempo de Deus tá me castigando, a abundância não é pra mim, porque eu já tentei de tudo. Aí, ou você acha, que era como eu estava anos atrás, que eu tinha que fazer mais, eu precisava de mais informação, mais conhecimento, uma estratégia diferente, quando tudo, na verdade, o buraco mais embaixo. Quando tudo, na verdade, é apenas uma projeção do que está no seu subconsciente. Porque nada dessas coisas que acontecem na sua vida são aleatórias. E mais dinheiro, ter mais dinheiro, não tem nada a ver com trabalhar mais. Porque se fosse assim, gente, o gari, a empregada doméstica, o pedreiro que está ali na construção trabalhando duro, receberia mais do que o CEO da empresa que está ali trabalhando 1, 2 horas por dia, dando direcionamento para todo o resto da empresa e está viajando, tá? É algo muito mais profundo que tá bloqueando o seu dinheiro. E eu sei que nesse momento você tá perguntando o que tá bloqueando, que raio de força é essa, que toda vez que eu faço mais dinheiro, parece que me pregaram pra Cristo, que tudo que eu faço, não importa o que eu faço, o dinheiro volta pra esse número. Isso já aconteceu com vocês? Já, né, gente? Já aconteceu com todo mundo aqui. E eu falo isso pra vocês porque um pouquinho sobre mim, pra quem não me conhece, meu nome é Biuri. Nasci no Brasil, atualmente moro nos Estados Unidos há mais de 10 anos, 12 anos. Eu moro aqui no Havaí. E eu já tive presa nessa roda de hamster, onde eu tentava mais, trabalhava mais, lia todos os livros, fazia todas as técnicas de manifestação, afirmações, curar a criança interna, mas nada disso se refletia na minha realidade. E aí eu via que, é a sua vibração, tem que vibrar mais alto, vibrar na frequência do seu sonho. Falava, caraca, mas como que eu vou vibrar na frequência do meu sonho, na frequência do dinheiro? E eu tentava, mas eu manifestava dinheiro, mas eu ficava nesse platô que eu já expliquei pra vocês, que você faz mais dinheiro e perde dinheiro porque aparece uma inesperada despesa. Então o problema não é manifestar, o problema é reter aquela quantidade. Eu sei que muitos de vocês têm esse problema, o problema não é manifestar o dinheiro, é manter aquela quantidade na sua conta bancária. E uma chave virou tudo pra mim. Foi quando meu primeiro marido faleceu aqui no Havaí. E com a perda dele, também perdi a minha casa, perdi tudo que vocês possam imaginar. Só que 3 meses após, acho que foi 3 meses após o falecimento dele, gente, eu mudei para os Estados Unidos, voltando um pouquinho, com $500, tá? Quando ele faleceu, eu tinha acabado de pedir demissão do meu CLT, digamos assim, né? Que não tem CLT, mas como se fosse meu CLT. Pra investir na minha carreira de PMU, que é Permanent Makeup, micropigmentação e cílios. Eu não tinha clientela. Na época eu não tinha Instagram. Tinha Instagram, mas não era usado pra business, não era usado pra negócios. O Facebook não era usado pra isso, era só pra falar com os amigos. Então eu não tinha clientela, eu não sabia como que eu ia aumentar a minha clientela. E quando eu pedi demissão, foi quando ele faleceu. Então eu tava ali começando um negócio do zero, ele faleceu e eu não tinha pra onde correr. E, num período de 3 meses, eu fiz $30 mil. Gente, pra quem não tava fazendo nada, tá, eu tava trabalhando no CLT, mas mesmo assim, no CLT, meu salário chegava no mês de $2, $3 mil. Não era muito. De fato, aqui é pro meu primeiro carro ali, o Honda Civic, que eu tinha pagado $1.000 no carro. E quando ele faleceu, eu tava num luto profundo, numa depressão profunda, numa raiva de Deus, da vida profunda. Não tava entendendo como que tudo que parecia um sonho de princesa desmoronou da noite pro dia. Então eu tava com uma raiva da vida. E, ao mesmo tempo, eu consegui manifestar aquela quantia de dinheiro. Por quê? Não me diziam que eu tinha que ser grata? Não me diziam que eu tinha que vibrar na frequência do meu sonho? Aí que vem o engano, tá? Por quê? Quando eu entrei no luto profundo, e eu não vou ficar aqui, não se preocupe, gente, que a história não é sobre mim, porque esse não é o ponto. Eu só tô explicando porque foi uma virada de chave, e eu sei que muitos de vocês estão presos nesse paradigma que tem que vibrar alto, que tem que ficar grato 24 horas por dia. Não. O que aconteceu? O meu sistema nervoso deu um reset.
Porque, sim, eu entrei no estado de luta ou fuga, mas eu tinha, como a gente fala no bom inglês, zero fucks given. Eu tava cagando e andando pra vida. Porque na minha visão de vida é como se eu tivesse saído do planeta Terra, tivesse observando todos à minha volta, ainda vivendo, sonhando, mas essa sensação que eu não consigo nem explicar. Então, pra mim, eu não tinha medo de mais nada. E por eu não ter medo de mais nada, eu não tinha resistência a nada. Eu não tinha medo de tomar ações que eu jamais tomaria se não tivesse passando por aquilo. Então, por exemplo, eu tinha que assinar um contrato pra um salão, pra um aluguel de salão de $4.000 por mês. Pra quem não fazia nem $2.000 por mês, é uma loucura. Eu fui lá e assinei, em português bem claro, foda-se, dane-se. Já tô na merda mesmo. Se der errado, eu não tô nem aí. Já perdi tudo que eu tinha pra perder. Se quiserem me prender, me prende. Tava nesse estado, gente, de não resistência. E outra maneira que me deu estalo foi quando eu manifestei a minha vida pro Havaí. Quando eu manifestei a minha vida pro Havaí, eu também estava no fundo do poço. Não vou entrar em detalhes, senão vai se estender demais. Já estou saindo aqui da curva. Mas eu não tava vibrando na gratidão, na alegria. Mas eu sim. Flooded, eu mergulhei, não mergulhei. Eu reprogramei a minha mente subconsciente de uma maneira tão forte que a realidade não tem outra saída a não ser a refletir a programação que eu tinha dentro de mim. Eu programei tanto a realidade Havaí, 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 que a oportunidade bateu literalmente na minha porta, no meu e-mail, pra ser mais precisa. Uma oportunidade de emprego que jamais eu pensaria que poderia acontecer. E aconteceu. Do nada não, né, gente? E essa foi a experiência que eu mais tive certeza de como a gente cria a nossa própria realidade. E mais do que isso, como o nosso subconsciente é o verdadeiro portal da realidade. Não tanto as suas emoções, se você tá triste, feliz, porque isso, gente, é o que é normal do ser humano. Você tá feliz, você tá triste, você tá em luto. É o nosso GPS da vida, que nos mostra se a gente tá indo por um caminho que tá nos fazendo mal, tá indo por um caminho que tá nos fazendo bem, e a parte da experiência humana. Então, pra começar aqui, gente, tirem isso da sua cabeça, de que pra manifestar mais dinheiro, você tem que estar, super feliz e grato. Porque não venham me dizer que o Trump, o presidente dos Estados Unidos, é o Mr. Gratidão, tá, gente? Não me venham me dizer que ele faz gratidão quando ele acorda, sou muito grato, o dinheiro vem pra mim. Não, ele tem um self-concept, uma autoimagem muito forte de merecimento. Ele tem uma autoimagem de merecimento. Ele merece aquela quantia. E ele não tem dúvida que ele merece aquela quantia. Ele não vibra na gratidão. Virou a chave pra vocês, gente? Então, eu queria começar aqui dizendo pra vocês uma coisa, que é pra mexer na consciência de vocês. Se você pega um oceano, uma gota do oceano, e vai analisar essa gota do oceano tem todas as propriedades do oceano, certo? Não é o oceano, mas tem todas as propriedades do oceano. Você foi feito na imagem e semelhança de Deus. Você não é Deus, mas você tem todas as propriedades de Deus. Ou seja, você é um fractal de Deus. Uma fração de Deus. E o motivo pelo qual a sua vida está do jeito que está é porque você está usando os seus poderes de criação da maneira errada. Como Neville Goddard fala, eletricidade. A eletricidade é boa ou é ruim, gente? Depende. Depende de como você utilizar a eletricidade. Você pode utilizar a eletricidade para acender a luz numa casa, para acender a luz numa cidade, ou você pode usar para eletrocutar alguém. A água é bom ou é ruim? Depende. Você pode usar a água para regar as plantas, para te hidratar, ou você pode usar numa enchente para destruir. Então, a mesma coisa é a sua consciência. A mesma coisa são as suas habilidades divinas, seus poderes de cocriação. A sua falta de consciência de como utilizar o seu próprio poder divino está destruindo a sua própria vida. Ninguém fora de você está destruindo a sua própria vida. Eu não gosto de usar essa palavra destruindo, mas está criando aquilo que você não quer. É a sua própria falta de consciência dos poderes que você tem. Tá? Por quê? Quando você olha na natureza, tudo na natureza é abundante. E você foi desconectada da verdade, da mais pura verdade. Você foi desconectada da verdade. Por quê? É assim que eles conseguem controlar massas. Mas a gente está numa era em que a Terra, o planeta, está se elevando. O grau de consciência das pessoas está se elevando e mais pessoas estão despertando. Então, gente, chegou a hora de você parar de usar o seu poder de criação da maneira errada pra criar aquilo que você não quer, porque você tá literalmente criando aquilo que você não quer. A falta de dinheiro, a dívida, você tá criando isso. Não é Deus te punindo, não é Deus escolhendo fulano e ciclano pra viver a única, como muita gente prega, a única vida que a gente tem na Terra. Esse aqui vai ser milionário, esse aqui vai ser bilionário, mas você vai ficar aqui na merda, sofrendo. Não, você não merece nessa vida, não. Nessa única vida que você tem. Gente, para pra pensar. Então você foi desconectado da verdade. Eu acho que isso é um dos motivos pelo qual eu me apaixonei pelo Havaí. Porque no Havaí é tudo tão lindo, é tudo tão perfeito, a natureza é tão perfeita que não tem como você não ver Deus em tudo. E se você sentar na praia,
vai no meio do mato, senta por 5 minutos na praia, observa como a abundância é o código divino. Gente, quantos milhares, milhões, bilhões, trilhões, infinitos grãos de areia para cobrir o oceano? Quantas gotas de água no oceano? Tudo foi feito de maneira, assim, muito abundante. O seu corpo, trilhões de células. Quando você para analisar o funcionamento de tudo, é muito divino. Então a gente foi desconectado dessa verdade, a gente foi desconectado e a gente está sendo controlado pelo medo. Pelo medo da falta, pelo medo de que não vai ter o suficiente, pelo medo de que você tem que fazer mais. Isso é utilizar o seu poder da maneira errada, tá? Muitos de vocês, a maioria de vocês, conhecem o experimento da dupla fenda. Se você não conhece, pausa esse vídeo, vai no YouTube e coloca experimento da dupla fenda. Acho que é o Dr. Quantum. Tem um vídeo super bonitinho explicando sobre esse experimento, que vai fazer você entender melhor. Mas eu acredito que muitos de vocês conhecem sobre o experimento da dupla fenda, onde o observador colapsa a realidade que ele quer enxergar, em termos simplísticos. Aí a pergunta que eu faço pra você é, você sendo o observador da sua realidade, com o seu poder de criação, né, divino que você tem, se você está observando a falta, se você está observando dívidas, como é que você quer colapsar a abundância, 1 milhão, 30 mil, 60 mil, como você quer colapsar isso, se a sua observação está observando negativo na conta bancária, está observando falta. Gente, por isso que na Bíblia, né, a maioria das histórias, das metáforas, é o quê? Literalmente falando pra você o quê? Fechar os seus olhos para as circunstâncias. To walk by faith and not by sight. Andar pela fé e não pela visão. Porque quando você anda pela vida confiando no que você tá vendo, você vai ficar preso nesse hamster wheel, na roda de hamster. Agora, quando você anda pela fé, porque você sabe que a realidade nada mais é do que um efeito da causa, você para de deixar o efeito controlar a causa. Então você para de despirocar o cabeção olhando pra causa e fica, ai meu Deus do céu, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? E você entende, e você começa a andar pela fé, tá? Então se você é o observador, eu quero que agora vocês parem pra fazer esse download. Como você quer observar a abundância na sua vida se você está andando pela sua visão, pelo aquilo que você está vendo na sua realidade no momento, que nada mais é do que uma projeção do seu subconsciente. Uma projeção com um certo delay, um certo atraso de você mesmo. E aí você despiroca o cabeção olhando a sua realidade, e aí porque você despiroca o cabeção você reforça ainda mais aquilo que você está vivendo e você fica presa nesse ciclo, achando que é a vida te punindo, ou que Deus não está te ouvindo. Não, gente, você está utilizando o seu poder de criação da maneira errada. Então por que nada muda, gente? Por que você já tentou de tudo e nada muda, né? Porque você tá usando seu poder da maneira errada. Mas porque o quê? Muitos de vocês, você toma a decisão. Ai, ano novo, chegou ano novo, eu vou entrar na academia, vou ter o corpo dos sonhos, vou fazer dieta, comprar tênis novo, matriculei na academia, roupa de ginástica nova, tudo. Ok. Você tá tentando mudar a realidade, o efeito com efeito, ação com ação. Ao invés de mudar a realidade através da causa. Que a causa é o quê? Seu subconsciente. A programação que você tem no seu subconsciente. Se você não tem uma autoimagem de que você é fit, você não vai. Isso é o motivo pelo qual as pessoas, por exemplo, que ganham na loteria, a maioria delas depois de 3 anos perdem tudo. Por quê? Elas ganharam a quantia, conseguiram manifestar, que manifestação. Mas a autoimagem e a programação subconsciente sempre vai fazer com que você retorne para aquilo que você se enxerga. Merecedora, capaz. Se você não muda a programação, não adianta mudar a ação, não adianta mudar os seus hábitos, não adianta ganhar mais habilidades, desenvolver mais habilidades. Se você não tem permissão. E isso pra mim ficou muito claro, porque por 8 anos eu tive meu salão aqui nos Estados Unidos, no Havaí, e eu ensinei, eu era master, eu ensinava as pessoas a fazerem micropigmentação. Viajava aos Estados Unidos, viajei bunda fora, Indonésia, etc. Só que pra mim, chegou um ponto, com esse despertar da consciência, que eu não podia mais fazer isso, porque muitas das alunas que vinham pra mim eram alunas que já tinham feito cursos, trocentos cursos, com outras pessoas muito bem capacitadas, os melhores aqui dos Estados Unidos, e ainda assim essas pessoas não se sentiam capazes, não se sentiam boas o suficientes. E eu falava, gente, não é uma questão de habilidade. Aqui é uma questão de autoconfiança, uma questão de permissão, uma questão de, literalmente, um sistema nervoso completamente desregulado, com medo de errar, com medo de cobrar do cliente, com medo de colocar um preço, com medo de não ter o seu valor. Então não adianta ter mais um curso, mais habilidade. E eu comecei a ver esse gap muito forte nas minhas alunas. E aí eu comecei a me sentir mal no sentido de cobrar das pessoas, porque eu conseguia identificar quais pessoas estavam me dando dinheiro e jogando no lixo e quais iam ser bem-sucedidas, baseadas nas crenças. Então, gente, o que acontece? Seu subconsciente, se o seu subconsciente não concordar com o que você estiver pedindo, esquece, tá? Ele vai bloquear, você vai rejeitar toda vez. E você vai achar que está acontecendo. Então, gente, a mente subconsciente, tá? Como que funciona? O que é o seu termostato financeiro? Eu quero que vocês agora pensem qual foi o maior valor que vocês já fizeram, não fizeram, mas que você teve na sua conta bancária até hoje. Porque isso vai revelar pra você qual é o seu termostato.
O seu subconsciente aprendeu um número que parece seguro. O subconsciente, o sistema nervoso, não entende muito sobre, não fala números, mas ele fala sobre segurança, tá? O sistema nervoso, tá? O subconsciente, o que que é? Vamos pensar assim, é a pessoa que cria regras, né? E o sistema nervoso é como se fosse o segurança que cumpre, que faz com que essas regras sejam cumpridas. Como se fosse o policial fiscalizando ali. Então, o subconsciente e o sistema nervoso trabalham em conjunto. Se você tem, né, a máxima que você já manteve na sua conta bancária foi 5 mil, 2 mil, 10 mil, 15 mil, o que acontece? Não importa quanto dinheiro entra, se você não reprogramar a regra e fazer o seu segurança entender que tá seguro, você sempre vai achar uma maneira de gastar, vai achar uma maneira de atrair uma despesa inesperada, um eletrodoméstico quebrado, um cliente que cancela de última hora, e aí você vai achar que é coincidência. Gente, quanto mais cedo você entender essa verdade de que não é coincidência, que seus problemas estão te revelando a verdade, mais cedo você vai sair da roda de hamster. Pra mim, sair da Matrix significa isso. É você tomar as rédeas da própria vida e entender como a programação do seu subconsciente está controlando a sua vida. Quando você veio aqui pro planeta Terra, você veio como um computador em branco, ou como se fosse um celular sem nenhum aplicativo. Só que para eu utilizar o iPhone, por exemplo, eu preciso fazer os downloads dos aplicativos, Instagram, TikTok, sei lá. O ser humano é a mesma coisa. Para você funcionar na sociedade, você precisa de programas. E esses programas foram instalados principalmente da idade de 0 a 7 anos, quando seu cérebro estava no estado teta. Já ouviram falar? Criança é uma esponja, certo? Agora, você, de 0 a 7 anos, recebeu um monte de programações baseadas naquilo que você viu, sentiu, né? E foi educado pelos seus parentes, cuidadores, enfim. 95% da sua vida, hoje, é controlada pelo seu subconsciente. Ou seja, a maioria das suas crenças vieram quando você era criança, 95% do que acontece na sua vida hoje é resultado da sua infância. E essas programações que foram implantadas em você na sua infância vieram dos seus cuidadores. E os seus cuidadores, se nunca reprogramaram as crenças dele, eles pegaram essas crenças dos cuidadores dele, dos pais deles. Gente, isso é quebrar o ciclo que vem de geração em geração em geração. Se você nunca reprogramou as suas crenças do subconsciente, você tá vivendo a vida de quem nesse momento? Já parou pra pensar nisso? A primeira vez que eu me deparei com essa verdade, eu falei, misericórdia. Todo esse tempo, vivendo na escassez, na luta, com programações que... Despertar é você entender que você é o programador. E você não é mais controlado pelos seus programas. Então vamos entender melhor como que a mente subconsciente funciona. Tá aqui em inglês, mas eu vou explicar pra vocês, gente. Quando você era pequeno, principalmente de 0 a 7 anos, quando você tava no terceiro trimestre da barriga da sua mãe, até os 7 anos, você absorveu tudo aquilo que você ouviu, sentiu e experienciou, tá? E esses pensamentos, experiências geraram em você uma emoção. Quanto mais forte a emoção, mais significado você deu para aquilo, tá? E o seu corpo memorizou a resposta para aquele acontecimento. Por exemplo, colocou a mão no fogo, queimou, né? Doeu, você deu um significado, seu corpo memorizou aquela resposta, o seu sistema nervoso, tá? Exemplo só pra simplificar aqui pra vocês entenderem. Apesar de que queimar o fogo já é um instinto de sobrevivência. Mas seu corpo memorizou a resposta. E essa resposta se tornou uma crença. Aí o que acontece? O seu sistema reticular, é assim que fala em português, gente? Um minuto. Sistema ativador reticular, tô certa. Desculpa. Seu sistema reticular, que nada mais é do que um conjunto de neurônios que filtra as informações à sua volta para que você não queime o processador, que é o seu cérebro. Porque se você fosse prestar atenção em todos os bits de informação, né, em toda informação à sua volta, você ia pirar. É muita informação. Eu posso observar, por exemplo, o meu celular, a capa é rosa, a textura é tal, tem 3 lentes, a cor aqui é preta, e o meu dedo tem a digital, e esse digital é diferente daqui, e a minha blusa é branca. Tem muita informação para prestar atenção. Então, o sistema reticular, o que ele faz? Você tem uma crença, ele vai focar na sua realidade para te mostrar apenas as crenças, as oportunidades das pessoas e circunstâncias que validem aquela crença. E aí, durante, sei lá quantos anos você tem, 30, 40, 20, 50, durante todo esse período, seu sistema reticular veio reforçando em você o quê? A escassez. Essa programação de escassez. Olha, não tem, realmente você tem que trabalhar duro. Olha, não tem dinheiro suficiente. E aí, essa crença ficou muito enraizada, mas muito enraizada. E aí você realmente acha que com essa crença super enraizada de falta de escassez, você vai fazer uma afirmação e vai desprogramar tudo isso? Não, gente, não vai, tá? Porque
tem um motivo pelo qual essa crença foi formada. O seu sistema nervoso, junto com o seu subconsciente, eles querem te proteger. Não querem que você seja bem-sucedido, rico, milionário. Eles só querem te proteger e te manter no familiar. Seu subconsciente com o sistema nervoso preferem te manter no inferno familiar do que te colocar num paraíso desconhecido. Anota essa frase. Seu subconsciente com o seu sistema nervoso querem te manter num inferno familiar do que te projetar para um paraíso desconhecido. Então, gente, fazer afirmações, voltar à infância e fazer a meditação da criança ferida, tudo isso não vai reprogramar de fato as crenças que estão bem enraizadas no seu subconsciente. E aí que vem o X da questão, tá? Muitas pessoas falam somente sobre as crenças limitantes macros. Tipo assim, você tem que trabalhar duro pra dinheiro. Dinheiro é a raiz de todo mal. E dinheiro, blá, blá, blá. Essas são as crenças macros, tá? Agora, o que ninguém fala são as crenças verdadeiras que estão te mantendo, essa força que tá te puxando pra baixo toda vez que você faz um pouco mais. Vou dar um exemplo. Uma cliente minha, que tava se sentindo frustrada, porque ela não conseguia passar na prova dela de enfermagem, pra poder atuar como enfermeira, né? É um salário bem bom aqui no Havaí. E ela tava frustrada porque ela queria fazer mais dinheiro. A meta dela era fazer mais dinheiro e ganhar essa promoção de trabalho. Só que o que acontecia? Ela já estava há muitos anos tentando passar nessa prova. E não conseguia, apesar dela já ter todo o conhecimento. E conversando com ela, a gente descobriu que o quê? O real motivo dela não passar na prova, que ela passou na prova depois, era o quê? A família dela ainda morava na Filipinas. E ela estava aqui no Havaí, nos Estados Unidos. A Filipina é um país difícil, com dificuldades financeiras. E ela ainda mandava dinheiro pro pai, pra mãe e pra irmã. E o pai, a mãe principalmente, era meio que narcisista. E demandava dinheiro da menina, apesar do que da mãe, na Filipinas, ser enfermeira e ter condições boas, etc. E ela obrigava essa minha cliente a mandar dinheiro pra eles. E ela mandava. Só que ela já trabalhava muito aqui. E se ela passasse nessa prova e fosse enfermeira, ela ia ter que trabalhar muito mais. E aí você acha, realmente, que ela iria passar nessa prova, sendo que significa que ela vai ter que trabalhar mais? E vai ter que continuar mandando dinheiro? Não, não vai. Outra cliente minha, que manifestou muito dinheiro rapidamente, destravou o negócio dela. Ela tinha um negócio dela que estava indo de mal a pior. E quando estava indo de mal a pior, ela pedia ajuda financeira pra mãe. Quando ela era pequena, a mãe abandonou ela, que foi fazer medicina, teve que deixar ela com os avós. E a mãe, mesmo quando voltou da faculdade, não dava a mínima pra menina, tá? A menina ficou largada. A menina cresceu carente de amor, da atenção da mãe, e agora ela associou o dinheiro como uma forma de duas coisas: ganhar o amor da mãe, e a segunda coisa, se vingar da mãe e fazer a mãe pagar por não ter dado a devida atenção necessária pra ela, porque a mãe dava uma atenção diferente pra irmã dela. Vocês estão entendendo a jogada da coisa? Você acha realmente que essa cliente minha ia fazer com que o business dela, com que o negócio dela destravasse, sendo que ela estava ganhando um benefício maior por ter problemas financeiros no negócio? É o que eu chamo de ganhos secundários, tá? De ganhos do subconsciente. E isso que a maioria das pessoas não se atenta. Não adianta você só olhar para crenças limitantes macros quando o real motivo das suas travas está, o buraco é muito mais embaixo. Uma outra cliente minha, o business dela, o negócio dela também estava indo de mal a pior. Aí o que aconteceu? Fomos investigar. Foi na época que o marido dela estava gambling, gastando todo o dinheiro em apostas, em bingos. Você acha realmente que ela ia ficar ali mantendo a casa e fazendo mais dinheiro se ele estava usando esse dinheiro pra jogar no bingo? Não, gente, não vai. Não vai. Isso não é consciente, é subconsciente, tá? Então, quando eu falo isso pra vocês, gente, são resultados que eu vi na minha vida e resultados que eu vi na vida das minhas clientes. Essas minhas clientes que triplicaram o faturamento, que cessaram os problemas de faturamento dos negócios, conseguiram passar na prova de enfermagem, que estavam tentando por anos, não fizeram nada diferente, a não ser descobrir a real causa do subconsciente, que está bloqueando o seu sonho, que está bloqueando aquilo que você fala que você quer. Porque falar que você quer com a mente consciente é uma coisa. Só que se você não está experienciando isso na sua vida, tenha certeza que a sua mente subconsciente não está em acordo, em alinhamento com a sua mente consciente. Então não adianta mais repetição, mais frases na frente do espelho. Não adianta. Você tem que trabalhar de uma forma mais inteligente, não de uma forma mais difícil. Tá? Então eu vou passar pra vocês, gente, um exercício muito rápido, mas é muito poderoso, que vocês podem começar a aplicar agora, que é através do seu sistema reticular. Tá? Que são esses conjuntos de neurônios que eu expliquei pra vocês. Quando vocês acordarem, a primeira coisa que você vai fazer de manhã, pra começar a reprogramar o seu termostato financeiro, é dar um comando pro sistema reticular. Reticular, gente, tô falando certo, já esqueci o português. E você vai fazer o quê? Vai dar o comando, sistema ativador reticular, tá certo, ô Beatriz. E você vai falar o quê? Me mostre provas, hoje, de que a abundância está em todos os lugares. Que Deus realmente criou tudo em abundância. Que isso é real. Me mostre provas de que o dinheiro flui pra mim com facilidade. E aí você vai ficar atento, tá? Eu não quero saber se você achar 1 centavo no chão. Acho que no Brasil não tem tanto 1 centavo, né? Mas 10 centavos no chão, você vai pegar essa moeda
Aí no Brasil vocês não tem mania de comemorar tanto moeda, aqui a gente usa as moedas, tá? Se você achar moedas no chão, você vai pegar a moeda, tá? Vai pegar a moeda e vai falar, nossa, gratidão que eu tô recebendo essa moeda. Receber um desconto, um reembolso, uma oferta, alguém oferecendo ajuda, alguém te dando um café, oferecendo um café, que for que seja. Anotem. Pega um caderninho e anota. Se não tiver no caderninho, anota no bloco de notas do celular, mas anotem. Tem um podcast muito legal do Levis aqui dos Estados Unidos. E ele conta que ele programou, né, não o sistema reticular, mas na verdade dá na mesma. Ele programou a mente dele pra começar a prestar atenção em abundância. E aí, num dia, ele viu uma moeda de 1 centavo no chão. E normalmente ele não daria a mínima pra moeda de 1 centavo. Mas como ele tinha programado e estava tentando reprogramar a mente dele pra abundância, ele pegou a moeda e agradeceu a moeda. Chegando em casa, ele foi... ele olhou pra moeda e procurou, acho que no Google, quanto que era o valor da moeda. E a moeda varia 3, 4 mil dólares, alguma coisa assim. Ou seja, algo que era 1 centavo, que ele normalmente não prestaria atenção, ele agora se conectou com aquilo. Porque ele colocou a programação de que eu quero observar a abundância, tá? Então, eu quero que nas próximas 24 horas, vocês eliminem toda a energia de escassez da sua mente. No começo vai ser uma coisa forçada, vai ser uma coisa que vai demandar mais esforço, mais consciência da sua parte. Mas, quando vier aquela voz interior, ai, como que você vai pagar isso? O aluguel tá quase vencendo, ai, temos que esperar o dia 1º do mês. Você vai nomear essa voz, Joana, sei lá, e vai falar, cala a boca. Não tô aqui pra DR hoje, não tô aqui pra conversar com você hoje. Não fala comigo, não tô falando com você hoje. Vai mandar calar a boca. E você vai só entreter conversas que remetam à abundância. Coisas que remetam à abundância. Você vai colocar todo o seu esforço mental e consciência para a abundância. Faça isso por 24 horas. Se comprometa por 24 horas. Depois se comprometa pelas próximas 24 horas. E pelas próximas 24 horas. E pelas próximas 24 horas. E faça isso. Que você vai começar a ver mais abundância aparecer pra você na sua vida. Ai, Bia, é tão simples. É só isso que eu tenho que fazer pra reprogramar minha vida? Não, gente. Infelizmente não. É uma ferramenta muito poderosa que sim vai te ajudar a reprogramar o sistema reticular, né? Que na verdade nada mais é do que o algoritmo da vida real. Tanto é que, tipo, se você entrar num bar, vamos dizer assim, você tem um problema com relacionamento, você entra num bar e você sempre escolhe aquele cara que te trai, pode ter certeza, o bar vai estar lotado, o seu olho vai direto pra aquele cara que vai te trair, que vai te abandonar, que vai te tratar mal. Porque é assim que o sistema reticular funciona. Ele sabe muito bem as crenças que você tem e vai procurar a pessoa certa, a circunstância certa pra dar um match com aquilo, tá? Então, quando você para de deixar o seu sistema reticular funcionar de modo aleatório e você programa, as coisas começam a mudar. Mas não é suficiente. Por quê? Porque eu expliquei pra vocês. Número 1, existem causas super enterradas no seu inconsciente que estão te prendendo, que estão bloqueando a abundância. E não é só dinheiro é sujo, dinheiro é difícil de fazer. São coisas muito mais a fundo, tá? E normalmente tem a ver com os relacionamentos que estão à sua volta. O que mudaria na sua vida se você tivesse tudo aquilo que você fala que você quer? Muitas pessoas falam que, eu quero ser milionária. Será mesmo? Você acha que, ser milionária vai ter menos estresse? Se você tem um negócio multimilionário, você provavelmente tem pessoas trabalhando pra você. Você tem mais responsabilidade, porque agora você tem famílias que você é responsável. É mais estresse, mais responsabilidade. Será mesmo? Não, fica aqui no confortável. Você já tá tão acostumada a ficar aqui. Pra que vai se meter a besta? Ter mais estresse, mais dor de cabeça? Não. Essa é a voz do seu subconsciente. Tá? Então você tem crenças muito mais enraizadas, te prendendo, bloqueando a sua abundância, bloqueando esse termostato de subir. Outra coisa, métodos tradicionais levam anos. Não anos, às vezes pode ser 21 dias, se você realmente focar toda a sua atenção pra reprogramar aquela crença, tá? Se você tiver, por exemplo, assim, como que a gente forma uma nova crença? Criando um novo caminho neural. Só que você tá competindo com um caminho neural que já tá ali, imagina um caminho neural como rodovias, né? Você tá competindo com uma rodovia, tipo, super larga, pavimentada, que fala? E aí você tá construindo uma rodoviazinha ali de terra toda esburacada. Qual que você acha que você vai acessar mais rápido? Aquela que tá asfaltada, que já, né, tem manutenção. Essa outra aqui você tá cortando o capim pra poder abrir a estrada. Esse novo caminho neural dá muito mais trabalho. Porque toda vez na sua realidade física que chega uma conta, se você responder da mesma maneira, com ansiedade, com frustração, cadê o dinheiro? Você está usando a rodovia antiga, reforçando a crença antiga. Por isso que métodos levam anos, porque daí você tem que ter muita consciência, muita inteligência emocional para responder à sua realidade física de uma outra maneira, repetidamente. Além disso, você precisa acessar o seu estado teta, porque como que você programou a sua mente subconsciente? Principalmente no estado teta. Então, tentar reprogramar a mente no estado beta, que é quando você está acordado no dia a dia, falando afirmações, não é muito eficiente.
Que você não tá nem abrindo a porta do subconsciente. Você tá ali batendo, batendo e a porta não tá nem aberta. Quando que a porta fica aberta, Bia? Principalmente antes de dormir e ao acordar. Só que requer que você tenha repetição, emoção, tá? E isso é o que a maioria das pessoas fazem, tá? Só ter consciência de tudo isso muda? Não, não muda. Só que aí que tá o pulo do gato, gente. Através, né, das minhas próprias frustrações com esse método, com esse processo de criar novos caminhos neurais. Falei, não, gente, não é possível. Eu já entendi que eu não nasci pra ser pobre, eu já entendi que blá, blá, blá. Por que que o meu subconsciente não entende? Eu já tô dormindo todo dia com esses áudios, não aguento mais. Quando que minha vida vai mudar? Na minha própria frustração, eu descobri um gap, o pulo do gato na neurociência. Que eu não sei porquê, a maioria das pessoas não sabem disso. 99,99% das pessoas não sabem disso. Na verdade, eu até sei por que elas não sabem. Porque se as pessoas souberem disso, elas não precisarão ficar tantos anos trabalhando no desenvolvimento pessoal, no healing, né, na cura, enfim. E esse processo da neurociência mostra que o seu cérebro não consegue manter ativa duas crenças que são opostas ao mesmo tempo. Se você tem duas crenças que se contradizem, duas verdades emocionais que se contradizem ao mesmo tempo, a mais forte vencerá. É o que eu chamo de cabo de guerra. Só que para fazer esse processo, você precisa saber trazer essas duas crenças ao mesmo tempo. Tipo assim, fazer dinheiro é difícil. Ou, por exemplo, a minha cliente, né? Eu preciso que meu business fique quebrado para eu poder ganhar o amor da minha mãe. Quando a gente consegue criar uma nova verdade emocional, ao mesmo tempo que essa outra verdade está ativa, o cérebro precisa escolher por uma. E aí, em tempo real, a conexão neural se dissolve em tempo real. Não é 21 dias fazendo afirmações. Não é 21 dias dormindo, ouvindo no estado teta. Não, em tempo real. E as pessoas não sabem disso. Gente, no meu programa, tá? No meu método, eu não só ensino as pessoas a como descobrirem a verdadeira causa do subconsciente que está te bloqueando, mas eu desenvolvi uma inteligência artificial que ajuda os meus clientes a descobrir a verdadeira causa do subconsciente e te dá esse processo da neurociência para desativar a crença em tempo real. Bia, então é uma crença só e tá feito? Não, geralmente você tem mais de uma crença ali te prendendo. Porque o seu núcleo emocional, as suas relações, não é feita só de uma pessoa, não é feita só de uma experiência. Existem várias cordas te prendendo. Não é um processo muito complexo, mas existem mais de uma, geralmente, mais de uma corda te prendendo ali. Mas, gente, quando eu descobri isso, eu fiquei perplexa. E eu apliquei até pra minha mãe. Minha mãe, ela tinha medo, ela era claustrofóbica, medo de voar, chegava no carro, tinha que abaixar o vidro. E eu apliquei esse processo com ela. Eu tomava remédio pra poder vir aqui me visitar no Havaí. Gone. Não precisa mais. Um processo que levou o quê? 5 minutos. Eu ia lá no carro e eu fazendo esse processo com ela. Desfeito. Quando você coloca essa lente, essa visão e entende esse processo de como desfazer as crenças em tempo real, gente, é você avançar 20 anos em um ano. Juro pra vocês. São coisas que eu nunca vi ninguém falando. E eu não sei porquê as pessoas ficam só no superficial, e é por isso que a maioria das pessoas não consegue destravar de fato, porque fica ali só nas técnicas rasas, só ficam ali nas crenças macros, não vão a fundo nas suas próprias cordas, nas suas próprias prisões, e utilizam métodos que não são os mais avançados da neurociência. Então, gente, se vocês querem experimentar esse processo e ver se esse processo é pra você, porque não é pra todo mundo. Se você tá esperando que eu te dê uma outra técnica, escreva 20 vezes no caderno, eu sou rica, eu sou grata que eu tenho 20 mil reais, eu sou grata que eu tenho 20 mil... Se esse é a sua expectativa, esse programa não é pra você. E eu não tô aqui pra engambelar ninguém, não tô aqui pra buscar votos de ninguém, tá? Eu tô aqui pra oferecer a verdade pra aqueles que estão prontos pra enfrentar, pra encarar a verdade. Como eu já falei aqui na live pra vocês, a gente passa a vida inteira tentando mudar os resultados, sem perceber que a gente precisa mudar a raiz. É a nossa autoimagem, é o nosso termostato financeiro, que é o teto invisível que impede você de crescer, mesmo quando você tá fazendo tudo certo. Você trabalha duro, mas o seu salário nunca cresce. Você faz de tudo pra manifestar, mas os resultados não vêm. E parece que você tá sempre presa num looping, voltando sempre no mesmo lugar. Porque você tá tentando criar uma nova realidade com a mesma versão de você. A versão que foi programada pra escassez, pra luta, pra sobrevivência. E enquanto isso não mudar, nada vai mudar. E eu falo isso com toda a propriedade. Por quê? Porque eu fui essa mulher que passou anos pulando de técnica em técnica, estudando todos os livros, tudo que você possa imaginar, todos os cursos de manifestação e neurociência, de espiritualidade, de física quântica. Só que mesmo assim, tinha algo que me puxava para trás, mesmo sabendo de todas as leis, mesmo sabendo do observador, da física quântica, do colapso da função de onda, do poder, da coerência do cérebro e do coração.
E é aí que eu entendi, não adianta a gente aprender ferramentas novas se você continua sendo a mesma por dentro, se você não faz o trabalho interno. E é por isso que eu criei o método ROI, que significa o retorno para a sua identidade original. Porque na sua identidade original, você já é abundante, você já é digna de um amor de verdade. Só que o que acontece? Você foi criando camadas, bloqueios, que te deturparam da verdade. Então, no meu método, é um processo profundo de transformação que já impactou mais de 2.000 pessoas aqui nos Estados Unidos. E agora, pela primeira vez, finalmente, gente, eu tô lançando pra vocês no Brasil, depois de anos falando pra vocês que eu ia fazer aqui no Brasil pra vocês. Depois de anos, eu finalmente tô lançando aqui no Brasil. E por quê? Porque vocês precisam retornar à sua identidade original, o retorno sobre quem você é. Porque quando você muda a sua identidade interna, o externo muda. E esse processo acontece em 3 fases muito profundas. A primeira, do método ROI, é a permissão para sonhar. Quantas vezes você já sentiu que você nem podia mais desejar, que era errado sonhar, que aquilo não é para você, que não vai ser nessa vida? E aí nesse módulo, a gente vai desligar o modo de sobrevivência e vai ativar de novo essa capacidade de sonhar sem culpa, sem limite, sem vergonha, sem limitações. Porque sonhar é o começo de tudo. Decidir o que você realmente quer para sua vida. Sonhar. O que você quer? Você quer ser milionária? Você quer não ter que trabalhar no CLT? Qual é o seu sonho? Eu não me importo com como, porque o como, gente, o como não cabe. O que você precisa ter é a capacidade de sonhar novamente e a decisão. Porque quando você sonha com coragem, toma uma decisão e entende como o mecanismo de materialização funciona, o universo, as leis universais, o algoritmo da vida real, Deus, vai mover os pauzinhos por detrás e vai fazer aquilo acontecer. É matemático. O segundo processo do método ROI é você ter o autoconsentimento. Porque nessa fase é que tudo vai mudar pra você. Porque aqui a gente quebra realmente as crenças limitantes, que não são só as crenças macros, como a gente viu aqui nessa aula de hoje. Não é só, dinheiro não cai do céu, porque isso é muito macro, mas a gente vai a fundo nos contratos emocionais e programas inconscientes que estão bloqueando toda a abundância, que estão bloqueando o amor na sua vida. Tudo aquilo que você carrega sem perceber, mas que está te travando. E é nesse módulo você vai finalmente entender por que você repete ciclos, por que você ganha e perde, por que você trava bem na hora de começar a dar certo, por que o cachorro fica doente, o carro quebra, por que essas coisas acontecem. Como a gente viu aqui, você tem um termostato. Assim como a temperatura do ar-condicionado pode estar regulada para 30 graus Celsius, para 27 graus Celsius, não importa a temperatura que fizer lá fora, esse termostato do ar-condicionado vai se autorregular para que a temperatura fique a mesma. E a mesma coisa na sua vida financeira, na sua vida amorosa. O que você tiver programado ali, o número que você tiver programado, você sempre vai voltar para aquele número, se você não alterar, tá? Então aqui a gente vai aprender a se dar a permissão, a autorização de receber. E é aí que entra, gente, essas técnicas naturais de manifestação que você vê por aí não resolvem a fundo essas crenças que você tem no inconsciente. E o terceiro passo da metodologia ROI é você incorporar, lapidar uma nova identidade. Porque aqui você vai parar de tentar manifestar e você vai começar a ser. Você vai se tornar a mulher que já vive a realidade abundante que você deseja. Você vai se tornar o homem que já está na realidade abundante. E quando você entende sobre frequências de planos mentais, materiais e espirituais e como a realidade é criada no plano multidimensional, esquece. As coisas vão mudar. Você vai começar a ver a realidade se transformar muito rapidamente, sem esforço, porque você está trabalhando com congruência. E tudo isso, gente, vocês não estão sozinhos, tá? Eu desenvolvi uma IA, uma inteligência artificial, que se chama Michelangelo, que ele identifica e quebra as suas crenças limitantes em tempo real. Bia, como que quebra em tempo real? Foi o que eu expliquei aqui pra vocês sobre a descoberta da neurociência, sobre a memória de reconsolidação. A sua mente não consegue manter 2 crenças distintas ativas. E existe um processo para fazer com que o seu cérebro apague uma crença instantaneamente, sem anos de repetição. Claro que depois de desprogramar, você precisa programar a sua mente. Mas é muito mais vantajoso porque você não está competindo com uma programação ativa. É como se você estivesse tentando pintar uma parede cheia de mofo com uma tinta. Claro que vai funcionar, né? Se você tá tentando repetir, afirmar positivo, escrever no papel, fazer Ho'oponopono, tá, funciona. Só que a raiz ainda não foi dissolvida. E esse IA, ele ajuda você a identificar e quebrar essas crenças limitantes em tempo real. Além disso, você tem acesso ao workbook prático, com perguntas e prompts, exercícios que vão te ajudar a pegar no batente ali e desbloquear de fato essas crenças, se desvencilhar cortar essas cordas que estão te prendendo, né? Que estão te bloqueando da vida que você realmente quer viver. E tem uma coisa muito legal na academia, que é o laboratório da mente. O que é o laboratório da mente? São áudios e frequências, reprogramações energéticas para você ativar a nova identidade no seu dia a dia. Tem ali também exercícios de breathwork,
que eu vou estar adicionando pra vocês. Breathwork é muito poderoso porque regula o seu sistema nervoso e retira todos os bloqueios energéticos que você está guardando no seu corpo. Lembrem-se que os guardiões da realidade, quem são? É a mente subconsciente e o sistema nervoso. Sem você trabalhar com o seu sistema nervoso, por isso que muitas pessoas também não conseguem manifestar a vida que elas querem. Por quê? As crenças não estão só na mente, estão no corpo, no sistema nervoso. Então você precisa sim soltar isso, reprogramar o seu sistema nervoso para abundância, para vida próspera que você quer. Mas Bia, quanto que custa isso? Antes de eu te falar o preço, segura isso aqui, tá? Nos Estados Unidos, esse mesmo processo, eu cobro $10.000 para os meus alunos, para os meus mentorados privados, 1 a 1. Isso mesmo, quase R$50.000. E aqui fora, as alunas me pagam esse valor porque sabem o que destrava. Sabem que as vendas dos negócios delas vão ser destravadas através da frequência, porque já tentaram diferentes métodos nas redes sociais, por exemplo, e nada funcionava. Então, as pessoas entendem que o preço de continuar presa é muito maior do que o preço de realmente viver a vida dos seus sonhos. Mas, gente, eu não vou cobrar esse valor pra vocês, porque essa é a primeira e a única vez que esse método está sendo lançado aí no Brasil, com valor simbólico. Porque pra mim, aí é em real, aqui é em dólar, não teria muita vantagem. Então, gente, é a primeira e única vez. E você tem 2 formas de acessar toda essa transformação e se desbloquear de uma vez. A primeira forma é a mentoria acelerada 1 a 1 comigo, privada. Gente, insano, tá? R$5.000. R$5.000. Pra quem ganha 50 mil, 5 mil. Sim, estou fazendo. As vagas são limitadas, tá? Porque eu não quero me comprometer mais do que do meu tempo. Mais do que eu estou disponível. Então, é limitada. O que é essa mentoria acelerada 1 a 1 comigo? Tem a duração de 8 semanas. E é uma transformação rápida, individual, com a minha orientação direta. Pra você ir direto ao ponto, descobrir diretamente as barreiras que estão te bloqueando e destravar isso. Lapidar a sua persona e acessar a realidade dos seus sonhos. A segunda maneira que você tem pra fazer isso é acessar o meu método, o curso ROI, Retorno à Sua Identidade Original. Com um lançamento, com preço especial pro Brasil, gente, esses preços, essa vai ser a única vez que vocês vão ter acesso por esse preço, tá? E o curso, o método ROI, está hoje no Brasil, lançando hoje, finalmente, por R$1.497. Ou seja, se você parcelar, cerca de R$120 por mês no cartão. R$120. E agora eu quero te fazer um convite real, honesto e direto. Se você não está disposto a investir R$120 por mês para acessar essa fórmula que não só transformou a minha vida, mas as minhas alunas, meus alunos aqui dos Estados Unidos, se você não está disposto a mudar a sua história, então talvez ainda não seja a sua hora, talvez... eu entendo, não é a sua hora. Mas, se você está pronta para de uma vez por todas destravar a sua vida, porque afinal só existe essa vida, no aqui e no agora. Então, se você está pronta para destravar, esse pode ser o momento que você vai se lembrar pro resto da sua vida, como ponto de virada. E eu quero que você, que vai tomar essa decisão agora, pegue seu celular e faça um vídeo de você se filmando. Fala: oi, meu nome é Bia, hoje a data é dia 16 de setembro e eu estou tomando a decisão de mudar a minha vida. Hoje eu decido que eu não vou ficar mais correndo atrás do dinheiro. Eu decido que eu vou destravar a abundância, que a abundância é o meu direito de nascença. E vai listando as coisas que você decide. As coisas que você não vai mais tolerar nessa vida. Porque você não é vítima. Tá? Você não vai continuar, a partir de hoje, continuar se sentindo bloqueada, mesmo sendo super inteligente e esforçada. Você não vai continuar nesse ciclo de ganha e perde, ganha e perde. Você não vai ver mais os seus sonhos se afastando porque você mesma não acredita mais que você pode viver ele. Você não vai mais, a partir de hoje, gastar mais tempo pulando de técnica em técnica que não resolve a raiz. Você não vai mais continuar se vendo pequena, continuar achando que não é pra você, continuar pedindo permissão pra viver a vida que deveria ser sua por direito. Então, façam esse vídeo, quem estiver aqui comigo. E, gente, se você ainda tá na dúvida, Bia, isso aqui é mais uma técnica que não vai mudar de nada, garantia de 7 dias. Entra, assiste. Se você sentir que é mais um charlatanismo, mais um curso vendendo técnica furada, entra, pede reembolso, assiste, pede reembolso. Simples assim. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai entrar e vai pensar: como que eu vivi tanto tempo sem entender isso? Sem entender que realmente eu tô criando a minha realidade, que eu realmente posso criar o que eu quiser, que eu realmente posso ganhar dinheiro com leveza, que eu posso ser merecedora de tudo que eu quero, que eu posso viver em paz, com segurança, com felicidade, que eu posso parar de correr atrás e posso ser magnética e começar a atrair a partir da minha identidade. Gente, isso não é sorte, não é técnica furada, é programação. Programação da sua identidade, que vai te desbloquear. Então, sem mais nem menos, gente, se isso aqui
Se você decidiu no seu coração que deu de viver na escassez, deu de viver nessa vida de vítima, de uma vez por todas, sem técnicas curadas de, medita, vai visualizar. Não. Você vai entender de uma vez por todas como reprogramar a sua mente, com as técnicas mais avançadas da neurociência. O link tá aqui na descrição. Lembrando que é só válido para quem se cadastrar em setembro, quem decidir trabalhar comigo 1 a 1, na minha mentoria individual. As vagas são limitadas, então o link só vai ficar aqui até as vagas se completarem. E esse preço não volta mais. No mês que vem, no próximo lançamento, vocês não vão mais acessar esse preço. Então tá, gente, obrigada pela presença de vocês. E pra quem decidiu dar o primeiro passo, eu te vejo lá.